If you try to poison our people, we will blow you out of existence. Because that's the only language they really understand. Se você tentar envenenar nossos povos, nós iremos te expulsar da existência, porque é a única língua que eles realmente entendem. Quando Trump disse essas palavras, no começo desta semana, ele não estava blefando. Os soldados americanos já estavam de prontidão, aguardando apenas a ordem. Poucas horas depois da declaração, a ordem chegou. As interceptações de barcos carregados de ilícitos costumavam ser assim. Mas agora, são assim. Mas agora, os Estados Unidos têm um problema muito maior. Trump chegou a zombar, dizendo: para Washington, Maduro não é visto como presidente, é tratado como o chefe do cartel. Mas será que ele é o próximo alvo de Trump? Eu vou te responder isso agora. E antes da gente continuar, seja bem-vindo ao canal Geopolítica Agora. Esse é o espaço para você entender o que realmente está acontecendo no mundo e na geopolítica. Inscreva-se, ative o sininho e vamos para o vídeo. Em meio aos ataques americanos aos barcos de narcotráfico, outro movimento chamou a atenção do mundo. Um comboio de sistemas antiaéreos, S-125, foi visto deixando a região de Maracay e seguindo para o oeste em direção a Carabobo, na Venezuela. A pergunta que começa a ecoar é: inevitável? Será que Maduro está disposto a abater um caça americano? Um confronto direto elevaria a atenção a um nível sem precedentes desde o início dessa crise. A mobilização aconteceu poucas horas depois que o ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, declarou que caças F-35 dos Estados Unidos foram detectados sobre o Caribe, partindo de Porto Rico. Essa resposta não é simbólica. Os S-125 são armas capazes de derrubar aeronaves voando baixo, inclusive caças modernos. Agora, eu quero que você veja com os seus próprios olhos o momento em que Gustavo Petro, aliado de Maduro, expôs a situação vergonhosa em público, em tom de desabafo. Durante a última Assembleia da ONU, ele elevou o tom contra Washington e chegou a participar de um protesto contra Trump nas ruas de Nova York, um gesto que provocou reação imediata do governo americano. Poucos dias depois, o Palácio de Nariño, sede do governo colombiano, recebeu uma notificação inesperada. Os Estados Unidos exigiram de volta o arsenal que protegia a residência presidencial. Petro revelou que não fazia ideia de que boa parte daquela segurança dependia de equipamentos americanos, cerca de 150 fuzis e até sistemas antidrones, e admitiu que foi pego de surpresa. Segundo ele, entregar tudo à Embaixada dos Estados Unidos foi um gesto de gratidão, mas também uma humilhação para a Colômbia, porque expôs a dependência de um governo estrangeiro para proteger o coração do poder. Para quem assistiu ao discurso, a mistura de gratidão e irritação ficou evidente. Petro classificou a situação como indigna, deixando claro que a decisão o atingiu no plano simbólico e prático. Além de reconfigurar a proteção do palácio, escancarou uma vulnerabilidade política em plena vitrine internacional. O episódio virou um sinal de distanciamento entre Bogotá e Washington, e ao mesmo tempo reforçou a aproximação de Petro com o regime de Nicolás Maduro, num momento em que a região está em ebulição. E isso importa diretamente para a crise no Caribe. Enquanto Washington exibe prontidão militar e a Venezuela mobiliza seus sistemas de defesa, o caso do Palácio de Nariño mostra como as alianças também são armas. Podem proteger, mas podem constranger, e quando se rompem, deixam cicatrizes. Em um tabuleiro onde cada gesto tem leitura estratégica, a mensagem foi dada sem um único disparo. Quem controla o apoio, o equipamento e a logística controla o ritmo do conflito. Agora assista ao trecho e tire suas próprias conclusões. A maior parte das armas que cuidavam o Palácio de Nariño, 150 em total, mais ou menos fusíveis, quase todas, incluindo o antidrone, eu conto. Às vezes eu não dormo aqui. Muitas vezes, era propriedade do governo dos Estados Unidos. Não sei quem, não vou falar de nomes, não fui eu. Alguém se lhe aconteceu a triste ideia de cuidar o Palácio Central do governo de Colômbia
com armas que pertencem a um governo estrangeiro? Então eu percebi, porque os senhores, em sua luta comigo e com a Colômbia, enviaram uma carta dizendo que devolveram as nossas armas, e a resposta de Washington não demorou. Horas depois das primeiras imagens do comboio venezuelano circularem nas redes, o Comando Sul dos Estados Unidos, o Southcom, publicou um vídeo mostrando caças F-35B sendo preparados em Porto Rico com bombas guiadas de alta precisão e mísseis. O vídeo mostra equipes de terra movimentando munição, abastecendo e armando os caças, tudo em plena luz do dia. Como se quisessem deixar claro que a mensagem era pública, não secreta. Oficialmente, os militares americanos descreveram a operação como um treinamento de rotina no sul do Caribe. Mas para analistas de defesa, a escolha do momento não foi coincidência. A publicação aconteceu logo após a movimentação dos sistemas S-125 pela Venezuela. O que mais chamou a atenção foi a proximidade geográfica. Porto Rico fica a poucas centenas de quilômetros da costa venezuelana. E com esse tipo de caça, a distância deixa de ser um obstáculo. Em caso de necessidade, os F-35 podem decolar e atingir alvos na região continental da Venezuela em questão de minutos. Essa demonstração de capacidade e prontidão não é apenas um gesto simbólico. Mostra que Washington está preparado para responder rapidamente a qualquer ação hostil contra seus aviões ou navios no Caribe. Nas últimas semanas, altos oficiais do Pentágono e do governo Trump vêm insistindo que as redes de narcotráfico ligadas ao regime de Caracas representam uma ameaça direta aos Estados Unidos. A declaração mais recente de Trump ao Congresso, afirmando que os Icacínura têm direito a ataques de autodefesa contra cartéis na América Latina, foi interpretada como um sinal verde para operações mais ofensivas. Assim, a sequência de eventos dos últimos dias, a ofensiva naval contra os barcos de tráfico, a mobilização dos S-125 na Venezuela e a exibição dos F-35 em Porto Rico, desenha um quadro de escalada que vai além do combate ao narcotráfico. Pela primeira vez em anos, as duas forças armadas estão posicionadas frente a frente, prontas para agir. E a pergunta que antes parecia retórica, agora soa urgente. O que vai acontecer se um caça americano for alvejado por um míssil venezuelano?